tarde, professor Conte. Professor Conte, ele é sempre muito humilde para receber elogios, né? Mas hoje realmente tenho para mim como um dos maiores nomes do direito financeiro no país. E não tenho dúvidas disso. É referência nacional e arrisco a dizer que é um dos maiores nomes que o direito financeiro que o país já teve, né? Dada a produção acadêmica, o empenho em divulgar a matéria, enfim, e fomentar o direito financeiro realmente em todos os seus aspectos. Saudar também os meus colegas, doutor Rafael Baldo, doutor Leandro do Piauí, minha colega Letícia, que está aqui que nos prestigia. Saudar a todos, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. E reiterar, né, os parabéns ao tribunal por abrir esse espaço, né, essa tão prestigiada mesa de abertura, para falar de um tema que é o controle da administração pública, que parece um tema tão simples, tão corriqueiro, principalmente para quem trabalha com controle, mas tem as suas pegadinhas, tem as suas dificuldades. Então, eu parabenizar novamente o Tribunal, a Escola de Contas, por essa iniciativa, e a gestão do Dr. Dimas Ramalho sempre aberta a expor, a trazer os mais variados temas, né? Então, está de parabéns. Confesso que, quando da elaboração, contar um pouco os bastidores, né, da organização do livro, né, pessoal, vamos fazer um livro tal, sobre controle da administração pública. Ele falou, opa, legal, né, vamos ter o livro. E aí separaram os temas, tal, e eu acabei dormindo um pouco no ponto, né, e a hora que eu fui olhar sobre o tema, controle social da administração, eu falei, pô, minha caneta é cheia de tinta aqui no Ministério Público, podendo falar um monte de coisa, e aqui descer a caneta no gestor, enfim, e ele falou, vou falar sobre controle social da administração pública. Isso foi no primeiro momento, mas no segundo momento eu me trouxe a reflexão que, de todos os temas, talvez sejam um dos mais importantes. E digo por quê. Quando nós ouvimos, hoje aqui, há poucos minutos, o secretário da Fazenda falar em recursos, a falta de recursos, a necessidade de recursos, em qualquer órgão público em que se converse com a chefia, né, todos, inevitavelmente, todos, falta pessoal, faltam recursos, principalmente quem trabalha com controle. Porque é impossível ter um fiscal, um controlador em cada esquina. O Estado é muito grande, não tem recurso suficiente para ter, em cada esquina, a cada metro, um fiscal, né? Um agente público incumbido de fiscalizar os atos do Estado. Então, é aí que o controle social assume uma importância tremenda, né, no nosso Estado. E foi partindo dessa ideia que me arrisquei a escrever algumas palavras, né, e vou tentar resumir alguns pontos que julguei importantes para trazer a reflexão justamente sobre esse tema que me pareceu, que sou um entusiasta, né, e me pareceu tão importante, né? E a primeira pergunta que me surgiu foi: controle social é controle? Controle social da administração pública é controle? Parece uma pergunta um pouco capciosa, mas ela é uma pergunta que precisou ser feita, né? Se nós analisarmos a doutrina, há diversas posições. E eu me fiei naquela da professora Odete Medawar, que ela traz o controle da administração, né, numa acepção ampla e uma acepção restrita. Na acepção restrita, é aquela em que o agente controlador, aquele que fiscalizou, né, ele, deparando-se com uma irregularidade, né, a seu juízo, ele toma alguma providência. Aqui se inclui, nessa acepção restrita, os órgãos oficiais de controle, que têm o dever, caso se depare com alguma irregularidade, de atuar. E ela traz a acepção ampla, que são aqueles casos que aquele agente controlador, né, aquela pessoa que, caso se depare com a irregularidade, ele pode ou não tomar alguma providência. Esse é o cidadão, né? Esse é o cidadão. Ele não tem a obrigação, não tem o dever de controlar. Mas, no seu dia a dia, ele pode se deparar e pode constatar
né? Eu não sei se todos aqui trabalham com controle da administração, mas eu sei aqui que todos são cidadãos. E, em algum momento, eu tenho mais certeza ainda que já se depararam ou se deparam com irregularidades no dia a dia, né? Seja um buraco no asfalto, que o carro cai com o pneu no buraco, estraga o carro para xingar o prefeito, enfim, qualquer pessoa. Você olhou e falou, entra lá, cadê o programa de recapeamento do asfalto? Com certeza teve, enfim, e assim por diante, né? Então, eu tenho certeza aqui que, se não trabalharem diretamente com controle da administração, são cidadãos e fazem um controle social da administração. Porque não se exige do controle social atuação. Então, essa é a acepção mais ampla que a professora Odete Medor traz, e aqui está inserido o controle social. Então, controle social é controle, né? Essa foi foi o ponto de partida, né, dos meus estudos. Até para saber se seria publicado ou não. Falou, opa, esse capítulo aqui não se enquadrou no livro, né? Enfim. E aí, partindo dessa ideia de que controle social é controle, né, eu falei, ok, mas qual é o pressuposto jurídico do controle social? Qual é o pressuposto jurídico? O pressuposto jurídico é a Constituição. Não tem como sair da Constituição. Todo poder emana do povo, né, que é representado por seus dirigentes, seus gestores. Mas aí vem a segunda pergunta, né? Existe controle social num Estado ditatorial? O cidadão da Coreia do Norte, será que ele consegue promover um controle social, que é aquele ato de fiscalizar os atos do poder público e fazer a comunicação? Acredito que não, né? Então, o controle social, como o controle da administração e, mais especificamente, o controle social, ele realmente exige um Estado democrático de direito. Ele tem como pressuposto o Estado democrático, exige liberdade, exige que, naquele Estado, prevaleça o império da lei. Exige que aquele que gere a coisa pública preste contas ao titular do poder, que é o povo. Então, o pressuposto do controle social realmente é o Estado democrático de direito e a liberdade de fiscalizar os atos do poder público. Mas aí veio, legal, vou fiscalizar os atos do poder público, né? Como? Como fiscalizar os atos do poder público, né? Fazendo passeata? Como é que passeata é controle social? Né? E me socorria a doutrina do ministro Aires Brito, que fez muito bem essa diferença entre controle social e participação popular. Existe uma grande diferença entre controle social e participação popular. Muitas vezes, alguns doutrinadores, e é verdade, porque acontece na prática, né, como a professora própria Ana Carla, o controle social e a participação popular se imbriquem em dados momentos, né? Mas, em geral, a participação popular ela está mais voltada à participação dos processos decisórios, referendo, né, um plebiscito, a participação numa audiência pública, aprovação de alguma lei, né? E o controle social, esse não, esse basicamente ele se pauta em parâmetros já pré-existentes, ou seja, em lei já aprovada e vigente. Porque aí o cidadão ele vai fazer a aferição do comportamento do poder público, do agente público, com o seu parâmetro, que é a lei. Então, há essa diferença, né? Participação popular e controle social. Né? Invadir prédio público não é controle social. Né? É querer influir em processo decisório. Então, essa doutrina do ministro Aires Brito, né, ela é muito importante. E isso me fez chegar a uma conclusão que o próprio conselheiro, né, Saul Mileski, lá do Rio Grande do Sul, ele, com muita assertividade, ele traz dizendo que o controle social, né, pelas suas características, né, inclusive aquelas de não ter mecanismos e ferramentas à sua disposição, como o controle oficial tem,
né, que ele é um controle complementar ao controle oficial. Ele depende do controle oficial para ter eficácia. O controle social é um aliado do controle oficial. O controle oficial, né, ele tem todos os seus mecanismos jurídicos, né, à disposição. Né, é a atuação da fiscalização, é a requisição de documentos, é um pedido de diligência, né, seja no Tribunal de Contas, Ministério Público, órgãos de controle interno. Eles têm todos os mecanismos à disposição. O controle social, não. Né, não tem. Então, ele tem que se valer do controle oficial para ter eficácia, né, segundo o professor Milewski. Mas estava dizendo que existe grande diferença entre a participação popular e o controle social. Né? E o controle social ele demanda um Estado democrático de direito, em que há a liberdade do cidadão, né, para fiscalizar. Mas, muito bem. Mas quem é o titular do controle social? Quem pode exercer esse controle? Só o cidadão? Aquele maior de 18 anos, eleitor, maior de 16, eleitor? Não, não. E aqui me socorro da doutrina do ministro Aires Brito também, né, que vai justamente no sentido de dizer que não, o cidadão não é só aquele previsto no capítulo dos direitos políticos da Constituição. Né? Não é só o cidadão para fins eleitorais. Cidadão é aquele com base nos princípios fundamentais da República, né, que exerce a cidadania, em que tem a liberdade de defender direitos em nome de uma sociedade, em nome da sociedade, diferentemente, né, dos direitos individuais e coletivos, que defende o direito individual ou de um grupo determinado. Aqui não. Né? O cidadão, em geral, ele defende os interesses da sociedade. E destaca que não são só os eleitores. Pode ser qualquer pessoa. Uma criança, óbvio que desde com discernimento para fazer uma petição, uma comunicação. Né? Será que uma criança que vai no playground da sua escola pública e se depara diariamente com um parquinho quebrado, e se ela verificar que a escola recebeu recursos para reformar o parquinho, ela não pode comunicar tal irregularidade ao órgão de controle? Né? Então, ele destaca que, para a titularidade do controle social, é qualquer pessoa. Né? E não está restrito ao cidadão previsto lá no capítulo dos direitos políticos. Né? Inclusive, para denunciar irregularidades aos tribunais de contas. Né? Qualquer pessoa, desde que haja discernimento, né, pode fazê-lo. Mas é preciso, né, como denunciar, o que denunciar. Né? Isso é um grande desafio. E aqui também prometo também não me alongar muito, mas eu acho que é o que me entusiasma. Né? Quando nós identificamos uma irregularidade, como cidadãos, né, como eu disse, não tem um agente de fiscalização em cada esquina. Quando existe uma irregularidade, quem é o primeiro a se deparar com a irregularidade? É o cidadão. Então, dentro de um conceito de uma rede protetiva de controle, né, aquele que sofre o primeiro impacto é o cidadão. E esse cidadão ele pode comunicar, né, as ouvidorias, ele pode comunicar diretamente ao órgão, por meio do direito de petição. E ele, antes disso, como é que ele vai saber se realmente aquele dado está irregular ou não? Como é que ele sabe? Ele precisa ter acesso a informações. Acesso a informações é transparência. Não tem como ser diferente. Como disse, o Estado já prevê, né, o Estado ele já, no artigo 37, publicidade de seus atos, mas nem precisaria, né, porque aquele que gere coisa alheia deve prestar contas. Então, deveria tornar público os seus atos. Então, a transparência, mas, enfim, dada como mencionado a cultura, nós sabemos que é muito difícil a evolução, a mudança de cultura.
Então, houve a necessidade de edição de algumas leis específicas, tanto a lei de transparência quanto a lei da transparência da gestão fiscal, né, para forçar realmente o poder público a divulgar os seus dados, né, divulgar as peças orçamentárias, divulgar as despesas, licitações, enfim, e assim por diante, de modo inteligível, de modo que fossem facilmente acessíveis. Para quê? Para que o cidadão, deparando-se com um problema, tivesse ciência que realmente aquilo é uma irregularidade do Estado e assim pudesse, querendo tomar uma providência, comunicar, enfim, assim por diante. Então, nesse contexto, a transparência ela é fundamental. E dentro desse contexto, dessa dinâmica, né, por ser o cidadão um importante aliado do controle oficial, né, é que ele assume uma posição importante para o controle oficial. Por quê? À medida que a tecnologia da informação admite uma sistematização e uma leitura dessas informações, as ouvidorias, por exemplo, conseguiriam fazer uma triagem daquilo que é importante ou não e identificar, por exemplo, a reiteração de irregularidades em dada localidade. Às vezes, uma irregularidade que passa desapercebida ou que não demande a movimentação da máquina pelo valor baixo, né, ela, com a reiteração daquela ocorrência, identificada, por exemplo, pelas ouvidorias, né, poderia demandar e deflagrar uma ação da fiscalização. Muito semelhante ao que acontece, por exemplo, na atividade policial. Às vezes, um furto em um semáforo, ele é feito o boletim de ocorrência, mas não significa nada. Mas 15 furtos naquele mesmo semáforo chama a atenção da polícia e vai demandar um policiamento melhor naquela localidade. Então, é muito semelhante a esse aspecto. O controle social ele tem a sua importância, deve ser estimulado nesse sentido, né, deve ter os canais facilitados para a comunicação de irregularidades, de qualquer tipo, né. Os canais de ouvidoria devem estar preparados para receber e fazer a triagem e direcionar, inclusive, a atuação da fiscalização para locais mais críticos, né. Então, na ausência de recursos para a contratação de agentes fiscalizadores, né, o Estado deve se socorrer realmente do seu aliado, né, que é o controle social, e da tecnologia da informação para priorizar, muitas vezes, uma demanda que individualmente não tem importância, mas a sua reiteração ela acaba tendo a sua devida relevância. Confesso que, como disse, a caneta cheia de tinta, vou escrever contra o gestor, enfim, e me ocorre esse tema, que gosto, né, e o vi como muito gratificante e como de suma importância para todo esse sistema, né, funcionar harmonicamente. Então, eram essas rápidas palavras que eu queria, para não cansar os senhores, e também realmente agradecer ao professor Conte, a todos a oportunidade de, pelo menos, despertar a atenção para esse importante tema. Tá bom? Muito obrigado.